Por favor, abram comigo suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículo 17. Parábola do jovem rico. A gente conhece bem esse texto, só que a gente às vezes passa despercebido por algumas situações, e hoje nós vamos trabalhar algumas questões dela, para a honra e glória de Jesus. Todo mundo achou? Amém? Marcos 10, 17. Amém. Glória a Deus. Amém? Chique. Diz assim, E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro, então, começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? Vamos orar a Deus, para que Ele possa abrir o nosso coração. Já basta a oração que nós fizemos com o evangelista Marcos, mas para que Deus possa nos dar o discernimento, assim como Jesus deu discernimento para os discípulos, Ele possa dar para nós também nessa palavra. Amém, Senhor nosso Deus? Nós queremos pedir a Ti, Senhor, nesse momento, que o Senhor derrame em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, em nossos ouvidos, Pai, o discernimento da Sua palavra. Que não seja simplesmente palavras jogadas ao vento, mas que sejam sementes lançadas em boa terra, que dão o seu fruto no tempo certo. Deus querido, que o Senhor possa nessa noite nos abençoar, nos transformar, cuidar de nós, limpar de nós tudo aquilo que não provém de Ti, e nos abençoar com dons, com bênçãos, com a Tua glória, com a Tua unção, com a Tua graça, com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós agradecemos ao Senhor por todas as coisas e pedimos: ajuda-nos a ser transformados em discípulos. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, é uma palavra muito conhecida. Todo mundo conhece essa passagem do jovem rico. Era um homem
que tinha muitas riquezas. O próprio texto fala que ele tinha muitas terras, tinha muitas propriedades. Esse homem, ele chega diante de Jesus e fala assim: bom mestre, olha que maravilha, olha que respeito, olha que admiração, né? Coisa bacana, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vira para ele e já dá uma cotovelada, dá um cutucado, né? Quem me chama de bom, bom é Deus que está no céu. Jesus já começa cortando as asinhas dele. E aí, Jesus fala para ele: olha, você não sabe os mandamentos? Não adulterarás. Vamos contar quantos mandamentos tem aqui? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. São 6 mandamentos. Quantos mandamentos são ao todo? 10. Significa que falta 4. Ele, porém, respondendo, disse: mestre, olha que rapaz respeitoso, que rapaz educado, mestre, eu tenho feito isso desde a minha mocidade, sempre fiz tudo do jeito mais certinho possível, sempre fui o cara mais respeitoso, sempre respeitei o meu pai e minha mãe, nunca matei, nunca roubei, nunca quis aquilo que era de ninguém, nunca menti, nunca contei uma mentirinha, assim que fosse possível. E aí, Senhor, o que eu tenho que fazer, então, para herdar a vida eterna? Ele era um jovem muito religioso, ele era um homem que seguia a lei afinco, a ferro e fogo. Ele não andava de bermuda, ele não tinha um cabelo espetado, ele não fazia tatuagem, ele não ia na praia, ele não mentia, ele não roubava de ninguém, ele não tentava enganar ninguém, não subornava nos negócios dele, não judiava das pessoas, dos seus empregados, ele pagava as contas direitinho, pagava o salário em dia. Ele era um homem mais certo que se podia ver naquela região. E aí ele fala: Senhor, eu tenho feito isso durante toda a minha vida. O que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? Aquele homem tinha 2 certezas no coração dele. A primeira, que ele sempre foi uma pessoa muito certa. E a segunda, era a dúvida de que ele herdaria o reino de Deus. Olha que coisa mais paradoxal, né? Uma coisa mais que se contrapõe uma outra. Pois se você é um cara certo, durante toda a sua vida, se você nunca pecou contra ninguém, qual é a dúvida que você tem se você vai ou não herdar o reino de Deus? A coisa mais clara que aquele homem tinha que ter no coração dele era a certeza de que ele iria herdar o reino de Deus, certo? Ele nunca pecou, nunca mentiu, nunca matou, nunca fez nada. Então, o que pode impedir aquele homem de herdar o reino de Deus? E aí Jesus vira para ele: olha, primeiro, você está vendo aqui o meu olhar? Cara, eu amo você de um jeito que você não imagina, rapaz. Eu gosto de você. Você é um cara tão bom. Durante toda a sua vida você nunca fez mal para ninguém. Eu gosto de você pra arregaçar, eu gosto muito de você, eu amo você, de paixão. Só que você precisa fazer uma coisa. Tem um negocinho que você precisa fazer para você poder herdar o reino de Deus. Você precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. E aí depois que você fizer isso, você vem e me segue. Aí a gente vai junto para o reino de Deus. Olha só que coisa. E aí o que acontece? Cria no coração daquele homem uma tristeza. Por quê? Porque ele não queria se desfazer daquilo que ele havia lutado a sua vida toda para conquistar. Ele não queria se desfazer daquilo que ele tinha como propósito de vida. Ele era um jovem rico. Ele não queria sair daquela vida que ele tinha. Ele não queria abrir mão das coisas que ele havia conquistado. Ele queria conquistar o reino de Deus simplesmente sendo uma pessoa boa, cumprindo metade dos mandamentos de Deus. Tinha uma outra parte dos mandamentos de Deus que ele não queria cumprir. Ele só queria cumprir 6 mandamentos, mas ainda faltavam 4 mandamentos para aquele homem cumprir. Se a gente abrir nossa Bíblia, por favor, convido vocês a abrir as Bíblias lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, fala sobre os 10 mandamentos. E a gente vai descobrir aqui quais foram os mandamentos que faltou aquele homem obedecer. Quais foram os mandamentos que ele não cumpriu?
E por que ele não conseguiu cumprir esses mandamentos? O próprio Jesus falou, olha, você tem cumprido tal e tal mandamento, não tem? Tenho, Senhor, tenho feito isso desde a minha vida toda. Então falta uma coisa. Jesus resumiu os 4 mandamentos que faltavam ele cumprir em uma coisa só. A gente vai descobrir por quê aqui. Diz assim, capítulo 20, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Aí começa agora, no versículo 12, os mandamentos que aquele homem cumpriu. Honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem do teu servo. Amém? Então, quais são os 4 mandamentos que aquele homem não obedeceu? Os 4 primeiros. Se a gente analisar bem os 4 mandamentos, eles podem ser divididos em 2 partes. Os 4 primeiros, que fazem a relação homem e Deus. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do sábado para santificar. Tudo isso voltado para Deus. Se a gente vê a partir do 5º para frente, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás as coisas do teu próximo. Fala tudo em relação homem. Então, os 4 primeiros são em relação a Deus e os 6 últimos são em relação ao homem. Então a gente percebe que o jovem rico, ele cumpriu todos os mandamentos em relação ao homem. Ele sempre fez tudo da melhor maneira possível para aqueles que estavam na frente dele, para aquelas pessoas que se diziam religiosas. Ele cumpriu a religião perfeitamente. Ele era o homem mais religioso, ele era o pastor que pregava de uma maneira fantástica, estava sempre com o terno mais bonito, sempre bem arrumado, era uma bênção. Só que em relação a Deus, ele não cumpriu os 4 mandamentos. Ele deixou de cumprir os 4 mandamentos. Aí eu pergunto para você, de que adianta você ser uma pessoa tão boa diante dos homens, se quando você chega diante de Deus, você olha assim para ele e fala... Aí ele vai perguntar para você, e aí, você cumpriu os meus 4 primeiros mandamentos? Aí você vai parar. Será que ele teria na ponta da língua a mesma resposta que ele deu para Jesus? Claro que eu cumpri, Senhor, desde a minha infância. Diante de Deus ele não podia falar isso. Diante de Deus ele não havia cumprido. Por quê? Porque ele teve outro Deus diante dele, que era qual? Era a riqueza, está claro no texto. Jesus fala, olha, quão difícil é um rico entrar no reino de Deus, porque geralmente a riqueza, ela toma o lugar de Deus, ela passa a ser o foco da vida, passa a ser o foco das suas forças, da sua energia, você passa a dedicar todo o seu tempo à conquista das riquezas, e isso passa então a tomar o lugar de Deus na sua vida. Isso não tem um lugar secundário, tem um lugar primário. Então a gente faz outros deuses, isso não é só em relação à riqueza, relação à casa, em relação ao trabalho, em relação, às vezes, a um esporte, a um hobby que você tem. Muitas vezes, até a própria igreja, você coloca ela na frente de Deus. Como assim, Rafael, coloca a igreja na frente de Deus? Às vezes você se importa com o culto, você se importa em pregar, você se importa em cantar, só que você não se importa em ser a imagem e semelhança de Deus. Você não importa em ter o seu caráter transformado. Você não importa em ter a sua vida mudada pela palavra e pelo poder de Deus.
E aí você faz então um ídolo. Aí você cai lá no segundo mandamento. Você constrói um ídolo. E você então, ao invés de se prostrar diante de Deus, você se prostra diante do seu ídolo. Você se prostra diante da fama, diante da riqueza, diante da igreja, diante das pessoas, e deixa de se prostrar diante de Deus. Você passa a procurar, ao invés de você mesmo se colocar diante de Deus e orar: Senhor, eu preciso de uma bênção, você vai correndo para o pastor: pastor, ora por mim porque eu preciso de uma bênção. E aí, cadê Deus no meio disso tudo? Cadê Deus? Deus vai agir. Mas Rafael, Deus vai agir através da vida do pastor. Meu amigo, o véu do templo foi rasgado há muito tempo atrás. O véu caiu, rasgou, acabou. Agora você pode chegar, dobrar o seu joelho e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Sua bênção, me ajuda, Senhor. E aí Deus vai olhar lá do céu: olha, ele não colocou nenhuma imagem, ele não adorou nenhum ídolo, ele está clamando a mim, ele não tem outro Deus. Olha, eu acho que eu vou abençoar ele. Claro que a oração do pastor, dos pastores, do presbítero, tem muito poder. A oração, a vida deles faz com que muitas vezes Deus abençoe a vida dos crentes através da vida desses homens e mulheres de Deus, é óbvio. Só que se você colocar na sua cabeça assim: nossa, Deus só vai abençoar através da oração do pastor, o pastor precisa orar, a pastora precisa orar, aí você está criando um ídolo, você está fazendo uma imagem de escultura e está colocando na frente de Deus. Se você tiver na sua cabeça, na sua consciência, a certeza de que o véu do templo se rasgou, o acesso a Deus agora é ilimitado, você pode, por mais pecador que você seja, por mais sujo que você esteja, porque para aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, se você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, e orar a Deus, o Senhor com certeza ouvirá a sua oração. E tinha outro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quando aquele homem chega para Jesus, ele fala assim: bom mestre, não é? Lá no versículo 17, bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? E aí Jesus chega para ele e fala: por que me chama de bom? Não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus está repreendendo o jovem rico nesse mandamento: não falarás o nome do teu Deus em vão. Ele fala assim: olha, você está me chamando de bom, mas você está falando para mim acerca da vida eterna. A vida eterna é só uma pessoa que pode dar, é só Deus. E Deus é bom o suficiente para dar a vida eterna a todo aquele que crê nele, todo aquele que entrega a sua vida para Ele. Então, por que você está me chamando de bom, se você nunca entregou a sua vida para Deus? Por que você me chama de bom? Bom é Deus que está no céu. Você não é bom. Por quê? Você nunca entregou a sua vida para Deus, você nunca entregou a sua vida para que você pudesse entrar no reino de Deus. Então, a gente percebe aqui que aquele homem, aquele jovem, ele tinha toda a sua vida pautada na religião. Ele era simplesmente um jovem rico, religioso. Por que a gente fala de religião? Porque a religião, ela está presa a costumes, a doutrinas, a rituais, a coisas que se tornam rotina, a sacrifícios, a costumes que não vão levar verdadeiramente você a ter uma comunhão com Deus, a obedecer os 4 primeiros mandamentos. Você vai obedecer todos os 6 exemplarmente. Você vai ser o cara mais exemplar do mundo se você for um religioso. Só que diante de Deus, isso não vale muita coisa. Diante de Deus, isso não tem um preço muito alto. Para falar a verdade, isso não vale nada. É preço de banana. E aí, quando a gente passa a entender a situação do jovem rico, a gente entende que conhecer a lei e praticar, conhecer os costumes, conhecer tudo que está aqui. Se você conhecer isso aqui de cabo a rabo, a Bíblia, está aqui a Bíblia.
se você conhecer a Bíblia de cabo a rabo, saber versículo por versículo, todo de cor, você praticar isso aqui, isso não significa que você vai ser discípulo de Jesus. Conhecer isso aqui, ser pastor, estar lá em cima, ser profeta, ser obreiro, não significa que você serve a Jesus. Se você olhar para lá, para o púlpito, você pode olhar para todos aqueles homens e mulheres que ficam lá. Eu estou dando essa aqui como ilustração. Eles estarem lá não significa que eles são melhores do que você que está aqui embaixo. Eu, que estou aqui em cima, não significa que eu sou melhor do que você que está aí ouvindo. E eu estou aqui falando, não quer dizer que eu sou melhor que você. Isso nunca quer dizer isso. Nunca significará isso. Sabe por quê? Porque você conhecer a lei, você conhecer Deus, você conhecer a igreja, os rituais, tudo, você praticar isso constantemente, diariamente, não significa que você permite que a palavra de Deus entre no seu coração e transforme a sua vida. Somente quando isso acontece, você passa a ser um discípulo de Jesus. Somente quando você faz o que Jesus pediu aqui, que é vender as suas riquezas, dar para os pobres tudo aquilo que para você vale muito, às vezes a sua casa, às vezes o seu emprego, e isso não significa que você vai abandonar a sua vida secular, não, porque Paulo fala que se fosse para você tirar tudo, Deus ia ter que tirar você do mundo, né, ia ter que te arrebatar, então não é isso, mas fala de você colocar no seu coração, você tirar do seu coração todas as coisas que tomam o lugar de Deus, todas as coisas que são ídolos na sua vida. Muitas vezes você faz de pessoas, você faz de situações ídolos, você faz da igreja um ídolo, e isso tem que sair do seu coração. Para aquele homem, o ídolo dele, a imagem de escultura que ele havia feito, eram as riquezas dele. Por isso que Jesus fala, olha, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois que você fizer isso, segue-me. Aí então, quando aquele jovem rico vendesse todas as suas coisas, se desfizesse dos ídolos que ele havia construído na sua vida, aí sim, ele estaria apto para seguir a Jesus. Aí sim, ele teria condições de poder entrar para o reino de Deus, de herdar o reino de Deus. Rafael, o que eu tenho que fazer então? Primeira coisa, é óbvio que se você conhece isso aqui e não pratica, é muito mais fácil você começar a praticar, porque você já conhece, você sabe o que está aqui. Só que se você não conhece, como que você vai praticar? Como que você vai permitir que essa palavra entre no seu coração e transforme a sua vida? Não tem como, se você não conhece. Primeiro passo, ao mesmo tempo que o jovem rico, ele é um exemplo daquilo que você não deve fazer, ele também é um muito bom exemplo daquilo que você deve fazer. Por quê? Ele não cumpriu os 4 mandamentos em relação a Deus, mas ele cumpriu os 6 mandamentos em relação aos homens. Então ele cumpriu a maior parte da lei. Ao mesmo tempo que o jovem rico, ele é um exemplo daquilo que você não deve fazer, ele é um ótimo exemplo das coisas que você deve fazer, de quem você deve ser, de como você deve se comportar, de como você deve se prostrar diante das pessoas. Então, o primeiro passo é conhecer a Bíblia, conhecer a vida e a história de Jesus, conhecer aquilo que Jesus pode fazer, conhecer a Deus. Conhecer a Deus é a primeira chave de tudo. Mas, Rafael, como eu posso conhecer a Deus? Está aqui, ó. Essa aqui é a revelação de Deus, a Bíblia, a sua palavra. Mas, Rafael, a Bíblia é muito difícil, eu não consigo entender, rapaz. Usa umas palavras muito difíceis. E dizer-me-ia, né? Aparecer-me-ão, né? Salvar-se-ão, aqueles que foram escolhidos. Rapaz, é umas palavras que, irmãos, hoje em dia só a Bíblia usa mesóclise. Mesóclise é isso, salvar-se-ão, né? Salvar-se-ão. Quando você tem esse Czinho no meio do nome, isso se chama mesóclise. É só a Bíblia que usa, hoje em dia não se usa mais isso.
Rafael, é uma linguagem muito difícil. Então tá bom. Quando você acordar amanhã de manhã, olhe para o céu. Olhe para o céu. Rafael, como eu posso conhecer a Deus olhando para o céu, cara? Olha para o céu. E aí, quando você olhar para o céu, você vai ver aquele azul imenso, aquela coisa mais linda. Aí você vai poder ter um pouquinho da noção de como Deus é grande. Porque foi Ele que fez o céu. A Bíblia diz que Ele estendeu todo o céu sobre a terra. Aí você vai conhecer um pouquinho de Deus, você vai saber como Deus é grande. Você vai saber como Deus é poderoso para poder estender um manto azul sobre toda a terra. Aí quando você estiver indo trabalhar, quando você for escovar os dentes, você se olha no espelho, olha para o seu olho, olha para o fio do seu cabelo. Rapaz, Deus ele é tão grande que estendeu todo o céu, Ele fez tudo. Mas Ele, ao mesmo tempo, é tão cuidadoso e tão pequeno que Ele fez cada fio de cabelo. E Ele olha para cada fio de cabelo meu. A Bíblia diz que nenhum fio de cabelo cairá da sua cabeça se não for permissão do Senhor. Olha que coisa tremenda. Olha como que conhece, como você pode conhecer a Deus. Coisas tão simples, irmãos. Quando você cortar a sua mão, olha o sangue pingando. Imagina que naquela gota de sangue existem milhares e milhões de células. Tem muita coisa que Deus fez. Olha o poder e a sabedoria de Deus. Quando você fizer um exame lá no médico, você vai ver que o seu rim tem uma função, o pulmão tem outra, o coração tem uma função, o cérebro tem uma função. Olha o que Deus fez. Olha para você, cara. Você é uma obra perfeita. Tudo em você funciona de uma maneira perfeita. Quem foi que fez isso? Só pode fazer uma coisa perfeita quem é perfeito. Então Deus é perfeito. Lá em Gênesis fala que Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Quem que pode dar vida se não tiver vida? Deus é vida. Por quê? Porque Ele nos deu a vida. E a cada dia Ele continua nos dando a vida. Deus é vida. Deus é poder. Deus é simplicidade, Deus é humildade, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é paz, Deus é tranquilidade. Se você discorrer a Bíblia, você vai achar inúmeras descrições de quem é Deus. E se você olhar o mundo ao seu redor, você vai descobrir tantas outras coisas e tantas outras características de Deus. Você vai ver que Deus é muito além daquilo que você pensa. E aí quando você começa a refletir sobre isso, você percebe e fala, caramba, bicho, não é possível, cara, que eu nunca percebi isso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Esse Deus que fez tantas coisas, que é tão grande, mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. E agora eu posso ter comunhão com esse Deus. O véu do templo se rasgou e eu posso ir ter comunhão com Ele. Eu posso falar com Ele, eu posso conversar com Ele, eu posso ser amigo dEle, eu posso caminhar com Ele. Nas minhas alegrias, Ele está junto comigo. Nas minhas dores, Ele está junto comigo. Nos momentos bons e nos momentos ruins da minha vida, Ele está junto comigo. E a partir desse momento, quando você começa a conhecer a Deus, conhecer quem e o que Deus é, e conhecer a sua palavra, você passa então a ter uma experiência diferente com Deus. Você passa a ser uma pessoa diferente daquele jovem. Por quê? Aquele jovem, ele era religioso. Ele era um cara que cumpria todas as suas obrigações religiosas. Mas ele não era uma pessoa que conhecia a Deus. E aí, quando você conhece a Deus, você percebe que cumprir as suas obrigações religiosas fica para segundo plano. Sabe por quê? Porque não vai fazer diferença você colocar uma roupa X, você falar de um jeito Y, se Jesus não transformar o seu coração. Isso vai passar a ser uma coisa secundária. Você vai querer que Jesus entre na sua vida, você vai querer que Jesus entre na sua casa, você vai querer que Jesus entre na sua história, que Jesus mude as coisas, você vai querer que Jesus entre lá no seu trabalho, você vai querer que Jesus entre no seu casamento, e aí você vai começar
a querer que Jesus, através da sua palavra, transforme a sua vida. A partir daí, todas as coisas começarão a ser diferentes. Você vai vir para o culto diferente. Por quê? Porque você conheceu Jesus, e aí quando você chegar aqui na igreja, você não vai simplesmente cumprir regras. Você vai vir aqui para adorar a esse Deus maravilhoso. Você vai vir aqui para se prostrar diante desse Deus que fez tantas coisas maravilhosas. Você vai vir aqui para ter mais intimidade e aprender mais desse Deus que criou o céu, que criou a terra, que criou você, que te fez, que tirou você lá do barro, do pó da terra. Você vai querer conhecer esse Deus, você vai querer ter intimidade com Ele, porque você pode agora ter intimidade com Ele. Você pode conhecer esse Deus. Você tem a capacidade de conhecer Ele. Você tem a liberdade de conhecer esse Deus. Meu amigo, graças a Deus eu sou casado. Conhecer a minha esposa a cada dia é um mistério. Aquela mulher é um mistério. Cada dia eu conheço ela mais um pouquinho. E conhecer ela é muito prazeroso, porque é um mistério tremendo. Você conhece, e aí você conhece mais um pouquinho num dia, e aí no outro dia você acha que você não conhece ela, porque ela vem com coisas novas, e o mundo na sua dinâmica vai acontecendo, e ela vai se transformando, eu vou me transformando, e aí o entendimento que a gente tem passa a ser diferente um do outro, e a gente com isso se respeita mais, a gente se ama mais, a gente se entende mais, a gente se compreende mais. E é a mesma coisa quando você começa a conhecer a Deus. Você começa a perceber os mistérios de Deus, e você começa a ficar encantado com isso, cara. Você começa a falar, caramba, olha o que Deus fez, cara. Olha como que pode Deus fazer um negócio desse. Cara, é só Deus para fazer isso. É só Deus para mexer com aquilo. Há um tempo atrás eu pensava eu tinha uma lembrança tão ruim na minha vida que eu pensava, e aquilo trazia dor no meu coração. Trazia uma certa amargura. E de acordo com que você vai conhecendo Deus, você vai conhecendo Ele, né, como a gente disse terça-feira passada, quando você vai permitindo que Deus entre naqueles quartinhos que estão bagunçados na sua vida, quando você permite que isso aconteça, Deus ele vai mudando as coisas. E agora quando eu lembro daquilo, quando eu penso naquilo, não me traz mais dor. Eu entendo que Deus permitiu que eu vivesse aquilo para que hoje eu estivesse aqui. Para que hoje eu estivesse aqui. Para que hoje eu pudesse falar para outras pessoas que Jesus fez coisas grandes na minha vida. Que Jesus fez maravilhas através de mim e através de outros. Então, eu entendo que a partir do momento que o Senhor começa a se revelar e você começa a ter um relacionamento com Deus, e você começa a querer buscar mais de Deus, você começa a querer conhecer esse Deus melhor, você começa a ler a Bíblia e você fala, rapaz, Davi tinha 5 pedras, ele pegou o negócio, tacou na cabeça de Golias, bateu, foi pafit, pufit, Golias caiu e Deus deu a vitória para Davi. Aí você vai trazer isso para a sua vida, você vai falar assim, nossa, mas eu tenho um Golias, eu estou enfrentando um Golias lá no meu serviço, e o negócio está feio, e eu vou fazer então que nem Davi, eu vou com a força do Senhor. Aí você começa a aprender, você começa a se relacionar com Deus, e você vai ver que o Golias lá no seu trabalho vai cair, e você vai ver que Deus te capacita a vencer as dificuldades da sua vida. Quando você percebe isso, você vai querer então viver a cada dia um pouquinho mais com Deus. Você vai querer ter mais intimidade com Deus, você vai querer que Deus fale com você, você vai querer que Deus revele coisas para você, e aí você vai começar a ter um relacionamento mais profundo com Deus. E a Bíblia fala que um abismo puxa o outro, né? Um abismo puxa o outro. Uma coisa ruim vem, e se você cair, você vai, por exemplo, você está bem na igreja, e aí você recebe um convite para você ir no churrasco. Aí você vai no churrasco lá, bebedeira, aquela coisa toda, aí no outro dia você conhece a menina e tal, aí você liga para ela, liga para você, aquela coisa toda, aí você sai e tal, aí daqui a pouco quando você vê que não, você já está indo para a balada com ela, caindo em pecado, aquela coisa toda. Ou seja, um abismo puxa o outro. Mas isso também é verdadeiro quando se fala em relação a Deus.
um abismo com Deus puxa outro também. Porque a partir do momento que você conhece a Deus e você começa a ter intimidade com Ele, você começa a sentir a presença dEle, você vai querer que a presença dEle seja mais forte na sua vida. Aí você não vai querer sentir a presença dEle só no culto, você vai querer na sua casa ficar todo arrepiado sentindo a presença de Deus. E aí você vai perceber que se você orar mais, se você jejuar, se você se consagrar a Deus, você vai sentir a presença de Deus até no seu carro dirigindo, no seu trabalho. Você vai estar aquela bomba relógio de Deus. E você vai querer, e um abismo vai puxando o outro. Uma coisa vai puxando a outra. E aí quando você perceber que não, Deus está usando você já em profecia, você está sendo tomado, falando língua estranha, rodando, sapateando. É bênção de Deus isso. Isso se chama relacionamento com Deus. Se chama intimidade com Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que nós tenhamos a nossa vida transformada pelo poder de Deus. Irmãos, eu estou batendo numa tecla-chave desde terça-feira passada. Transformação de vida. Mudança de vida. Mudança de caráter, mudança de personalidade, mudança de atitude, mudança de mente, de pensamento. É isso que a palavra de Deus, e é isso que Deus quer nos ensinar. Para que a gente possa ser discípulo de Jesus, é preciso ser transformado por Deus. Não adianta você seguir todas as regras da religião. Você precisa ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus vai fazer com que você seja transformado. Porque você não quer vir para a igreja de bermuda e camiseta. Você não vai, quando você vai no fórum, você não pode ir de chinelo nem de sandália. Você tem que ir de calça, blusa e sapato. Do mesmo jeito, é quando você vai entrar na presença de Deus. Você fica envergonhado. Você peca, você faz alguma coisa errada. Você fica com vergonha de Deus quando você vai entrar na presença dele. E você não quer. Por quê? Porque você se sente sujo. Você se sente sujo diante de Deus. E Deus, Ele quer pegar essa sujeira, quer limpar e transformar a sua vida mais e mais, para que isso não aconteça. Por quê? Porque Ele quer se relacionar com você. Deus quer ter um relacionamento com você. Né, Miguel? Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer transformar a sua vida, quer mudar a sua história. E quando nós recebemos a palavra de Deus, a transformação de Deus, que é viva e eficaz e verdadeira, ela passa então a nos proporcionar experiências com Deus. A gente tem experiência com Deus. E as experiências com Deus moldam o nosso caráter cristão. Como assim? A partir do momento que você tem alguma experiência com Deus, que Deus começa a falar com você, você passa a ter paz, você passa a ter tranquilidade, você passa a ter confiança em Deus, a sua fé é acrescentada, a sua alegria é acrescentada. Você já ouviu falar daquela paz que excede todo entendimento? Pois é, você recebe isso de Deus. O que é essa fé que excede todo entendimento? O mundo pode estar acabando lá fora, meu amigo. Tempestade mais cruel, aquele maremoto vindo assim em cima de você. Você olha assim e fala, nossa, já era, acabou, fim da linha. Mas você está aqui tranquilo. Você está tranquilo. Por quê? Porque você acredita que isso é o melhor de Deus para a sua vida. Você sabe, você confia tanto em Deus que você não vai se desesperar por isso. Porque você sabe que se aquele maremoto vier para cima de você, das duas uma, ou você vai sobreviver ou você vai para o céu. Coisa chata. Ou você sobrevive ou você vai para o céu. Que tristeza que isso pode trazer para você. Qual é o conflito que isso pode trazer para você? Ir para o céu? Chato ir para o céu, né? Eu não queria ir para o céu, imagina. Que coisa chata, né? Claro que você quer ir para o céu, amigo. Ou então você quer sobreviver. É claro que você quer sobreviver. Você quer morrer? Não, você quer continuar vivendo. Continuar experimentando mais esse Deus. Então, quando a gente entende isso, quando a gente passa a praticar isso na nossa vida, quando a gente começa a viver a transformação que o Senhor pode fazer na nossa vida, a gente passa a conhecer mais esse Deus e nos entregar mais a esse Deus e nos aprofundar mais e mais no conhecimento de Deus. Que nessa noite o Senhor possa nos ensinar mais sobre o jovem rico.
Que a gente possa ter no nosso coração a certeza e o conhecimento de que não seguir as normas, seguir as regras, seguir a religião é bom. Só que o que verdadeiramente nos leva para o reino de Deus e o que verdadeiramente transforma as nossas vidas e nos torna aptos para ir para o reino de Deus é fazer com que Deus seja único na nossa vida. É fazer com que Deus reine na nossa vida. É entregar a nossa vida para Deus, o nosso ser, o nosso eu, as nossas vontades. É entregar tudo para Deus e permitir que Ele transforme a nossa vida. É isso que nos torna aptos para o reino de Deus. E quando isso acontece, a gente pode então seguir a Jesus. Porque depois que a idolatria, depois que a gente vende tudo, né, e dá para os pobres, a gente pode então seguir a Jesus. E é isso que Jesus quer, é isso que Deus quer. Que a gente siga Ele, que a gente aprenda com Ele, que a gente seja transformado por Ele. Que Deus nessa noite possa nos abençoar e fazer nascer em nós, criar em nosso coração o desejo e a vontade de sermos cada vez mais transformados por Ele. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.